Saudações, amados e benditos filhos de Deus. Que imensa alegria poder se envolver nos braços sublimes de Jesus e dizer: Mestre, nos guia. Como fizera outrora, nos cure, como curou no passado, no presente e também no futuro. Saudações, meus queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite. Live número 151. Se não tivesse um na frente, seria uma boa ideia, mas como tem um na frente, é 151. E muito feliz com esse trabalho todo, 151 semanas de lives com os mentores aqui. E de números de live, com certeza é um número muito maior. Mas antes de mais nada, já está aqui no estúdio, deixa eu chamar meu querido Robson, que hoje estará presente aqui, me auxiliando. Bem-vindo, Robson. Olá, boa noite. Família Portal Paz, boa noite, Jordelei. A gente pode pensar que são 100 boas ideias, né? Um cento de boas ideias, né? Um cento de boas ideias. Boa. Eu preciso pensar mais rápido, assim como você, Robson, algumas vezes. Né? Não pensei mais rápido, eu fiquei pensando enquanto você estava falando, então eu pensei depois. Uma das coisas que é até bacana a gente falar sobre isso, que é um dos pontos primeiros que eu vejo em relação ao trabalho que eu me propus com a espiritualidade. Eu não quero ser médium conhecido por quem recebo. Né? Na verdade, eu nem queria ser reconhecido. Né? Preferia estar bem no anonimato ali, bem quietinho na minha, mas eu, já que não posso estar assim, eu gostaria muito, né, de ser conhecido pelo trabalho que faço, né? Pela dedicação, pelo trabalho, pelo esforço, e não pelos nomes. Porque acho que não tem nada a ver com o trabalho do Portal Paz. Então, toda vez que chega algum nome que me acende a luz aqui, não, esse nome não vai ser revelado. Aí a gente já tem de acordo com eles de que se chamará um amigo espiritual. Por quê? O mais importante é as mensagens. As mensagens é o que nos transformará e não quem transmite a mensagem. Às vezes uma criança, um senhor, sem estudo nenhum, é capaz de trazer as mensagens mais lindas e mais produtivas para a nossa vida. Enquanto que um sábio poderá falar milhões de palavras e nós não entender nem a vírgula. Né? Então, precisamos estar muito atentos a isso. Temos para o nosso texto, a nossa leitura, Robson? Vou pegando aqui o texto, deixei separado. É o livro O Essencial, trechos de Emmanuel, né, ditados a Chico Xavier. São recortes, né? É como se fosse o canal de cortes do Chico com o Emmanuel. E o título de hoje, que é o capítulo 13, As Três Escolhas. O discípulo apresentou-se ao orientador cristão e indagou: Instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? O interpelado respondeu: a lei do bem.
Entretanto, acrescentou o aprendiz, quem diz lei refere-se a clima de ação que todos devemos observar. Isso mesmo. Nesse caso, onde ficaria o livre-arbítrio? O orientador meditou alguns momentos e considerou. O livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber conforme as próprias obras. O Criador, porém, não é autor da violência. Por isso, até mesmo, ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de 3 opções distintas. Poderemos segui-la, parar na senda evolutiva de modo a não segui-la, ou afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal. Instrutor amigo, esclareça por obséquio a que resultados nos levam as 3 escolhas referidas. O mentor aclarou com serenidade. Os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Os que preferem descansar em caminho, por vezes se demoram muito tempo na inércia, retomando a marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. E os que se distanciam voluntariamente nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito, até que, um dia, deliberem aceitar a própria renovação. Compreende? O aprendiz fez leve movimento afirmativo e começou a pensar. Poderíamos encerrar a live depois desse texto. Não poderíamos não. Ainda tem muita energia para a gente movimentar. O texto movimenta o pensamento, né? Fazer a tarefa que é movimentar no bem, que é o que o texto está pedindo, a gente ainda não fez. Mas esses três pontos são muito importantes para a nossa vida. Na hora que tu leu o segundo ali, eu já lembrei muito daquela história que eu sempre conto do mentor Lázaro, quando eu pedi um sábado à tarde, lá em Santa Maria, muitos anos atrás, né? Para não dizer na década passada, Década passada ainda é melhor que século passado, né? Mas tudo bem. Ou milênio não passado, foi nesse né? século. Já que mudou o milênio. Não foi nesse século e nesse milênio, né? Mas eu pedi para ele, mentor, hoje toda a equipe de ciclistas vai pedalar, será que o senhor não me liberaria do trabalho e tudo, né? E ele disse, mas meu filho, você já veio em tantas vidas de férias, vai querer tirar férias nessa também? E o tirar férias é exatamente na segunda colocação deste espírito, né, desse instrutor, ficar de descanso, retardando, né, atrasando o processo da caminhada. E desde então eu nunca mais pedi folga nenhuma. E assim tem sido. E lembrando que quem fica atrasado é a gente mesmo. Os mentores estão seguindo, o universo está seguindo, a Terra está seguindo. Pessoal, deixe o seu like e se inscreva no canal. Né? Nós temos 3 canais bacanas aqui. Portal Paz, este que aqui se apresenta, canal do Jordelei, e também Cortes do Portal. São os 3 canais. Você se inscrevendo, você deixando like, auxilia não nos valores que nós recebemos, mas auxilia muito na divulgação deste material, deste conteúdo, porque o YouTube começa a entender que é um conteúdo relevante. Então o algoritmo começa a distribuir mais nas páginas iniciais e assim por diante. Então dessa forma é a forma de você auxiliar sempre a nós. Desejamos muita luz, muita paz e vamos à nossa tarefa. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos somos por mais um momento de servir a causa nobre do amor e da paz. Permita, Senhor, que neste instante, sobre a luz do Teu amor,
estejamos todos envolvidos. Permita que aqueles que se encontram nas ruas, aqueles que estão com fome, com sede, aqueles que estão perdidos nos vícios, aqueles que se lançam à raiva, à injúria, à calúnia, aqueles que se lançam na vingança, estejai todos abençoados e amparados pela tua luz. Rogamos por todos aqueles que perdem a sua vida neste mundo, seja pelos conflitos, seja pelas doenças, seja pelo abandono. Levai o amparo, levai a luz e levai a esperança a todos os corações, para aqueles que partem para a vida eterna e para aqueles que permanecem na vida eterna um pouco mais densa. Desta forma, Senhor, agradecidos, nós pedimos a permissão para uma vez mais adentrar em tuas correntes de luz. Pedimos licença a Jesus, aos benfeitores espirituais, aos mestres ascensos, que nos assistem, que nos acompanham nesse instante. E a todo aquele irmão que, dedicado à luz e ao amparo dos frágeis, que também emanam suas vibrações amorosas. Desta forma, com humildade, colocamos as nossas faculdades mediúnicas a serviço do amor e da caridade, para que seja feita a sua vontade e não a nossa. Para que sejamos apenas humildes instrumentos a serviço do amor e da caridade. Saudações, amados e queridos filhos de Deus. Que a paz do Cristo esteja em todos os corações. Felizes estamos por uma vez mais aqui estar, trabalhando, estando mais próximos, nestes momentos de troca de conhecimentos, mas também rogando o auxílio de todos vocês. Ainda não temos a dimensão de tudo aquilo que ocorre ao nosso redor. Não sabemos ao certo a quantidade de irmãos invisíveis às percepções humanas, físicas, que nos rodeiam. A quantidade de irmãos que passam pelas portas das existências de forma abrupta, repentina ou violenta. Assim como não imaginamos quantos irmãos aguardam ansiosos por este momento, pela libertação das provas densas do cárcere da matéria, e são esperados de braços abertos por irmãos, por familiares, por amigos espirituais, recebendo novamente nos braços fraternos aquele que regressa da viagem mais dura, áspera e de infinitos aprendizados. Mas hoje, em nosso globo terrestre, presenciamos intensamente o desrespeito à vida e à fé. Milhares e milhares de irmãos sendo bombardeados, fuzilados, ceifados na oportunidade de vivenciar a vida corpórea, dando a oportunidade da matéria de rejuvenescer,
de reequilibrar, de reorganizar os débitos com o passado, levando para a vida imortal, o mundo dos espíritos, dor, sofrimento, ou como nas escrituras antigas, dor, sofrimento e ranger de dentes. Parece que o Apocalipse desponta no horizonte. Mas não. O Apocalipse de um nem sempre é o do outro. As duras provas que vivemos não são conhecidas e nem sentidas pelos nossos irmãos. Aquilo que se vive de pavoroso, de assustador em uma região, ali, logo próximo, muitas vezes os acontecimentos mais belos ocorrem de forma paralela. O único ponto ao qual precisamos reforçar sempre na vida é a dimensão da consciência humana. Aquela que conscientiza-se do reequilíbrio, aquela que compreende a balança justa da eternidade. E por se tratar de pesos equilibrados, toma as decisões mais justas, mais corretas, não ao seu favor, mas que não prejudicar a ninguém, mesmo quando beneficia a nós mesmos. Falamos, sim, da livre escolha que todo ser humano tem. O mesmo ser que tem a possibilidade de estender a mão, abençoar, ele também tem de estender a mão e lançar um projétil contra seus irmãos. O mesmo ser que tem a caneta, o lápis em suas mãos para assinar um documento beneficiando a todos, inclusive a ele, também pode fazer uso da mesma ferramenta para prejudicar a todos e beneficiar a si mesmo. Aquele que está diante das grandes massas, falando, inflando através do ego, através do poder da oratória, a caminhada para as boas escolhas, para a pacificação, para a tolerância das ideias, das crenças, das etnias. Ele também pode erguer um exército e lançar ferozmente contra aquele que classifique como opositor. Aquela mesma mão cercada do poder da prece, da oração, pode abençoar multidões, fazendo o milagre das multiplicações, assim como pode estar abençoando a arma destruidora para fazer multidões sofrerem. Veja que as ferramentas que hoje usamos não causam problema. O problema não está no veículo, no armamento, nas sanções de leis, nos discursos, nas religiões, nas filosofias, pois estas necessários são apenas pelo estado ainda muito irregular de evolução que vivemos
e que estamos inseridos. Mas a escolha diante de cada uma das tarefas, esta sim, é aquela que descortina diante da humanidade o estado moral do qual nos encontramos. Não são as doces palavras que escondem a acidez por detrás dos gestos. Não são as sábias comunicações que manipulam as mentes, mas as escolhas pelas quais, ao longo da existência, tomamos para com nossos irmãos, mas acima de tudo, para o nosso próprio desenvolvimento e caminhar. Hoje vivemos em um mundo bastante perdido nas ideias do individualismo e do coletivismo. Agimos muitas vezes no coletivo e quando voltamos para o individualismo, encontramos erros, falhas ou preocupações. Precisamos lembrá-los, uma vez mais, a existência de um ser que há milhares de anos propaga suas mais belas informações a respeito da lei do equilíbrio. Siddhartha Gautama, o príncipe, o herdeiro da riqueza, da nobreza, que descobriu o ponto de equilíbrio. E que nos revela hoje as mais sublimes vibrações através da meditação, processo individual, para o aceleramento, para a evolução íntima do ser. Mas hoje, passado milhares de anos, percebemos uma vez mais que este processo íntimo é feito a cada instante, nas meditações diárias dos pensamentos, das escolhas, das ações, do resguardo, do retiro. Também, há pouco mais de 2 milênios, a presença sublime de Jesus, a mostrar-se capaz de manipular as energias da natureza em benefício da cura, do equilíbrio, através dos ensinos, dos quais jamais reservou uma única vírgula de envaidecimento ou de orgulho por aquilo que era, pois não se tratava quem era, mas o que fazia. Então, ouvimos, sozinho, peregrinar, estudar, meditar, aprender, se comunicar com os seres mais sublimes de luz que possamos imaginar, auxiliando seu processo reencarnatório. E deste ponto, aonde tudo poderia fazer com um estalido de dedos, marchou, caminhou, peregrinou por comunidades, por regiões áridas, muitas vezes sedentos pela água que era escassa, pelo alimento que era escasso, e juntou de um a um multidões,
a ouvi-lo e a segui-lo. Mostrando que do processo individual o coletivo avança. Hoje, temos nós a feliz oportunidade de fazermos escolhas conscientes na nossa caminhada. Escolhas que nos fazem, como bem dito no texto aqui, analisado, escutado, tomar os 3 caminhos do movimento, do progresso, do parar e do descansar, ou do se perder nos abismos mais profundos do nosso próprio enredo. Viemos pedir para que em suas noites, em suas manhãs, em suas tardes, reservem alguns minutos para rogar ao Criador, Jeová, Oxalá, Deus, Jesus, Alá, Tupã e tantos outros nomes às divindades, mas rogar a eles um minuto de paz, um minuto sem violência, um minuto sem mortes, mortes da matéria, um minuto de conscientização à vida, um minuto para aqueles que sofrem as maiores perseguições no além, do além ou no físico. Um minuto de luz para você. E então, sim, começaremos como formigas, em passos pequenos, nos preparar para as grandes transformações que nos esperam nos tempos vindouros. Paz e luz. Olá, meu querido irmão. Como estamos com as perguntas? Olá, querido mentor. Temos muitas perguntas, sempre muitos pedidos de ajuda, muitos pedidos de notícia, as pessoas participando muito do chat, também muitos agradecimentos, pessoas agradecendo o acompanhamento nas cirurgias e as orientações recebidas. Então vamos tentar esclarecer. Eu sei que vocês estão curiosos para saber quem eu sou. No final, dependendo, eu revelo. Certo, mentor. Então, a Ana Vitória Araújo dos Santos fez a seguinte pergunta. Mentor, estou passando por uma situação na minha vida, me sinto injustiçada. Será que isso é do meu merecimento? Minha querida filha, nem tudo é do nosso merecimento. Às vezes, julgamos tanto os pontos em discussão, se somos bons, se somos ruins nesta existência. Aqui, além do mundo de provas e expiações, há uma outra energia que também circula bastante, que é a injustiça. A injustiça, claro, dada pela nossa própria invigilância, mas ela é atuante. Porém, no mundo
de causa e efeito, de ação e reação. Tudo o que produzimos ou pensamos reverbera nos nossos campos espirituais, nos nossos corpos espirituais. Às vezes, nem produzimos uma maldade, algum ato que venha a nos obrigar a nos retratarmos com a vida. Mas por estarmos pensando e vibrando, acessamos as inúmeras informações que passam ao nosso redor. E então as trazemos. Porque aqui temos a tendência de nos sentirmos culpados. Veja, todos, como armados se encontram. Tudo que se fala, inicialmente já pensamos. Pessoa tal, fulano tal, não gosta de mim. Ele me ataca sempre quando pode. E às vezes, na grande maioria das vezes, ele nunca teve a intenção de falar a você. Mas nós estamos armados. E usamos, muitas vezes, carapuças, chapéus, que nem eram destinados a nós. Mas pela nossa sensação de estarmos sempre em dívida, acabamos aceitando, criando grandes transtornos inúmeras vezes. Todo o processo que chega a você, sendo merecedora ou não, tornar-se-á um aprendizado, tornar-se-á uma prova ou uma expiação, da qual fortalecerá você como espírito, diante das escolhas que virão após receber a prova ou a expiação. Destas escolhas, alargar, abrandar mais a tua base sólida da construção luminosa ou estacionarmos. Quando estacionamos ou nos revoltamos, item 2 e item 3 do texto aqui referido, então começam os compromissos vindouros. Apenas quando passamos com humildade e simplicidade, aquela energia rapidamente extingue-se, pois ela é vencida. Quando aceitamos e abraçamos, estamos nos 2 pontos a serem analisados nesse instante por nós. Pararmos para acalmar e depois seguir, ou nos revoltamos e aumentamos a camada de energia que simplesmente passou por nós, agravando as nossas condições no futuro, porque aí estaremos mais responsáveis por aquela onda de energia e ainda, em contrapartida, deixando a psicosfera mais impregnada da mesma ação, do qual outro irmão ou irmã poderá fisgar ou ser fisgado pela mesma onda de energia. Mas não se coloque neste ponto como vítima. Apenas erga sua cabeça, olhe para a frente, nem para cima, nem para baixo, para a frente, e caminhe, pois a vida é feita para transformar você naquilo que melhor tem e tende a ser. Luz. Obrigado, mentor, pela resposta, quase uma nova palestra, não é? O Ariel Dias fez a seguinte pergunta: por que os médiuns têm tantas oscilações de humor? Como podemos nos manter mais estáveis frente às situações do dia a dia? Excelente pergunta, meu filho. O grande problema dos médiuns se chama vaidade e orgulho.
são orgulhosos, são vaidosos. Se dedicam mais ao trabalho que fazem e a criticar os demais do que olhar para suas próprias necessidades. Se preocupam mais com quem fala do que o que é falado. Então, isso leva à mediunidade tornar-se um fardo. Mas Jesus nos disse que seu fardo era leve e que seu jugo era suave. Como podemos, então, agora dizer que a mediunidade é um fardo e que este fardo tem pesado sobre o ombro de muitos irmãos? Voltamos à resposta anterior no texto aqui referido. A livre escolha. O processo da mediunidade emana energia o tempo todo. Até mesmo enquanto você descansa, você dorme, você emana energia. Recebe e emana. Vinte e 24 horas aproximam-se irmãos invisíveis e visíveis às tuas percepções, interessados naquilo que você tem a oferecer, de bom e de equivocado. Quantos irmãos no seu trabalho físico chegam perto de você apenas por interesse? E quantos outros pela simpatia que tem por você? O mundo espiritual é exatamente igual. Quantos irmãos invisíveis às suas capacidades orgânicas chegam até você para sugar, para aprontar, para auxiliar, para amparar, para proteger? Muitos. Então, neste ponto é que entra a necessidade da reforma íntima do médium. De perceber que todos os pontos mais felizes e os mais duros, pesados e amargos passarão. Então encontramos na vida uma linha que chamo a linha média da nossa vibração. Todos os dias, a todos os instantes, as energias que passam por nós, elas elevam, estabilizam, abaixam, estabilizam, elevam. Inúmeras vezes ao dia, às horas, a 1 hora, a minutos. A reforma íntima fará estarmos sempre mais próximos do ponto de equilíbrio, do ponto zero das nossas manifestações. Quando aceitamos algum pensamento, então fazemos as escolhas das vibrações. Dificilmente escolhemos os momentos alegres, felizes e que nos enche a vaidade, o orgulho, a oração. Então, começamos, sem querer, entrar em outros ciclos vibratórios. E então a mediunidade passa a ser pesada. Aí o médium oscila, como uma crise intensa de bipolaridade, entre o bom humor e o mau humor. Lembrem, queridos trabalhadores da luz, as coisas ruins que guardamos, que passamos, enfrentamos, é para a nossa evolução. E não para despejarmos no pátio do nosso vizinho. Nestes momentos, é os momentos que mais requerem de nós o silêncio, a oração, para então sairmos
destas faixas tão densas e estarmos nos pontos de equilíbrio, sabendo compreender aonde ou onde estarmos, agirmos e falarmos. Então, essa noite, o mentor Lázaro falou longamente sobre o nosso trabalho no globo e que a guerra, o desrespeito e outras situações que acontecem são oportunidades, né, de nós refazermos caminhos anteriores e que o estado moral que nós nos encontramos é o principal problema pelo qual nós não conseguimos nos libertar dessas situações no globo. Então ele lembrou da existência de Buda, que exemplificou um modo de entrarmos em equilíbrio e em contato conosco mesmos, e de Jesus como alguém que exemplificou o contato e o equilíbrio com Deus, e que, no segundo caso, a gente consegue transmutar energias e realidades. E ele nos conclamou a fazer a individuação, o processo individual, para que o coletivo também avance. As respostas bastante extensas, acho que todos deveriam reescutar, eu especialmente, porque fiquei prestando atenção nas perguntas em vez de prestar atenção nas respostas, então tem que reestudá-las, não é? Lembre, deixe a nós aqui o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, e assim nós vamos fazendo o nosso trabalho lindo, abençoado, especial. Fiquem com Deus. Obrigado, irmão. Por que você ainda escolhe viver corrigindo aquilo que não deu certo, se você pode ter a escolha de fazer dar certo? Por que você vive na sombra dos seus medos, em vez de ser a personificação da tua coragem?